Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que de fato ele quis dizer com te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Vocês têm uma mesma interpretação? Grande abraço. Com certeza acho que não vai ter, não, mas não. A minha tese doutoral foi sobre isso. Quando você diz em grego amen amen legosoi met emu essente paradeiso, você tem alguma situação ali que você tem um advérbio, semeron, entre dois verbos. E a questão é, qual dos dois que vai qualificar o semeron? É o hoje, em verdade, te digo ou estarás? Então, possibilidade de leitura A. Em verdade, te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Possibilidade de leitura B. Em verdade, te digo que hoje... Falei certo? Estará no paraíso. Ou te digo hoje, estarás comigo. Ou te digo hoje eu estou te dizendo que você vai estar comigo no paraíso. Ou eu estou dizendo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Lembrando que nessa época que Lucas foi escrito, Lucas 23:43, era escrito contínua, não havia separação de vírgulas ou pontos, é tudo junto, pelo menos no grego, né? No hebraico já tinha alguma separação lá com pontinhos, mas no grego não. Então esse debate já vem desde longa data. Você tem, por exemplo, o Teofiláquio defendendo uma leitura, você tem o Curatoriano, o Codex Curatoriano de outra leitura, você tem no Codex Vaticano, você tem um hipóstigma depois do semeron. Isso é interessante. E esse hipóstigma, ele está com a mesma letra do manuscrito do quarto século, porque o Codex Vaticano, B12, ele tem uma interpolação posterior, que ele tem um manuscrito do quarto século, e posteriormente alguém embelezou esse manuscrito escrevendo outras coisas, letras coloridas e tudo mais, que no século XII. Só que eles notaram que a hipóstigma, o ponto que está depois de semeron, é do quarto século. Então, entendendo, e não é um ponto de deslize, não. O copista entendeu, em verdade digo hoje, você estará comigo no paraíso. Aí fazendo uma anotação, tanto na Septuaginta, quanto em outros documentos de grego koiné, eu percebi que todas as vezes que o advérbio, vou falar da Septuaginta para ficar mais fácil, o advérbio vem entre dois verbos, em 99% dos casos ele qualifica o verbo da antecedência, nunca o posterior. Na Septuaginta temos vários casos, em outras literaturas gregas, então por questão gramatical, se eu seguir a tendência, porque é bom explicar uma coisinha aqui para vocês, que eu acho que nisso o Sayão vai concordar comigo. Não existe uma gramática pronta do passado, como uma gramática de hebraico que ele escreve hoje. Como é que a gente sabe uma gramática de ugarítico, uma gramática de sumeriano? Ela é feita Não, hoje. É feita, você pega hoje tudo que foi produzido, vê o comportamento. Você tá entendendo? Olha, interessante, toda vez que eles escreviam esse verbo aqui, esse tal, entendeu? Tem essa tendência, igual o Sayão falou aqui, olha que interessante. O nome de Deus, o verbo vem assim. Quando ele fala isso, não tem uma gramática do primeiro século hebraica que conta isso. É pela observação de como o texto é usado na Bíblia. Então foi isso que eu fiz. E descobri que, na maioria absoluta dos casos, com exceção de 2% ou 3%, que são dúbios, o advérbio sempre qualifica o verbo da antecedência, nunca posterior. Além disso, você tem um paralelo linguístico, hebraístico aí, porque, por incrível que pareça, Lucas, apesar de ser provavelmente, não sei com certeza absoluta, o único autor grego dos 4 evangelhos é o que tem a maior quantidade de semitismos. Mais do que o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 13%, Será Lucas que não é tem um prosélito? 38%. Hã? Será que não é um prosélito? Com certeza. 38% do Evangelho de Lucas são semitismo. Para quem não sabe, semitismo é essa forma hebraica ou aramaica de se expressar. Como se eu falasse assim, eu vou parquear o carro ali fora e depois vou chamar para minha mãe. Você está falando em português, mas você está pensando em inglês. Chamar para minha mãe, eu vou ligar para minha mãe. A gente fala chamar em inglês, I'm gonna call to my mother, né? Eu vou cair ali, por exemplo. Né? Então, caindo tudo aí, Vilela. Então, esse semitismo significava que Lucas estava escrevendo em grego, mas ele tendo... acaba de quebrar tudo aí. Pé da bomba aí, tá perigoso esse negócio, viu, gente? Mostra que tem uma bomba ali, ó. Lucas, então, ele estava escrevendo em grego, mas com um forte substrato
hebraico, aramaico por detrás. E quando você vai ali no Antigo Testamento, tem várias situações em que Deus fala o mandamento que hoje te ordeno. Hoje, sempre referindo ao que estava antes. Aí o Hayom, né? Hoje te ordeno. Sempre assim, que em português parece redundante. É redundante. Se eu estou falando é hoje, não estou falando amanhã. Então tem toda essa questão aí, que eu estou tentando resumir em 2 minutos, uma tese que gastou 5 anos, defendi na Universidade Católica, foi publicado até um trecho, um excerto dela na Edições Paulinas. Então eu entendo que gramaticalmente a melhor é traduzir a Bíblia, em verdade digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E as versões que traduzem que hoje estarão comigo no paraíso, não o fazem por questão gramatical e sim por questão teológica, porque entende que o ladrão foi ao mesmo tempo... Sim, por isso que falei que sabe... Aí nós temos perspectivas diferentes. O argumento do outro lado é que muitos grandes especialistas, inclusive que fazem a pontuação do Novo Testamento grego, consideram o Semeron ligado ao próximo, porque a frase, né, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Eu te digo hoje, né? Estarás. Eu te digo hoje. Então, assim, parece ser muito menos adequada no contexto, né? Por que ele vai colocar um hoje para uma coisa que ele está dizendo? E não é um mandamento, é uma promessa. Bom, eu sei que a discussão não, mas a discussão é a questão gramatical lá para onde vai o advérbio. Mas entendeu? até 2 coisas para fechar aqui. O interessante é o seguinte, o Bruce Metzger, que é o que ele fala que é um dos grandes especialistas, quando faz o comentário lá que o Metzger, que é um dos que coloca a pontuação lá, né? Sim. Ele mesmo admite que é uma questão teológica. Porque a pontuação do The Greek New Testament, até que há pontuações do The Greek New Testament, que é diferente da pontuação do Nestle Aland. Sim. Há diferenças. Então, quer dizer, por mais que tenha eruditos que digam isso... Mas mesmo no Nestle também tá... Não, nesse texto. Eu digo assim, a pontuação não é uniforme. Então, há espaço. Tem discussões. Né? Uma Bíblia agora francesa, a Traduction Communique de la Bible... A TOB francesa. A TOB, ela traduz... A vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui está entre vírgulas. Interessante. Mas isso é interessante, porque aí você deixa a ambiguidade preservada. Exatamente. Foi uma das coisas que eu trabalhei lá. A TOB falou assim, olha, deixemos a ambiguidade, se deixa a ambiguidade preservada, significa que você não pode... Isso faz muito sentido. Você está entendendo?